Oi, herege! Hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi que tava rolando aí algumas discussões na comunidade do paganismo sobre os gregos praticarem ou não magia. E eu acho que seria interessante aqui no canal trazer um pouco do panorama antigo, de como a magia era vista na Grécia Antiga. Afinal, eu sinto que esse é um tema que eu acredito que é fundamental para você se tornar um praticante de farmaqueia, de feitiçaria, né, como uma bruxa quitônica. Eu acho que uma forma interessante da gente começar é com a compreensão de que a prática da magia, ela era vista pelos gregos como um tipo de atividade que era muito associada aos estrangeiros e principalmente aos persas, que para os gregos eles eram vistos como bárbaros, como criaturas selvagens. Então, a ideia da magia, ela acaba sendo muito contaminada para os gregos por essa mentalidade preconceituosa, fazendo com que essa prática ela fosse vista naquele território de uma forma muito suspeita ou perigosa. Inclusive, a palavra magos, que está muito presente em textos helênicos, ela é uma palavra de origem persa e ela era usada inicialmente para designar aí os sacerdotes zoroastristas, e em textos gregos, mais ou menos aí do século V, antes da Era Comum ou antes de Cristo, um exemplo é os fragmentos de Heródoto. Magos era descrito ali como os praticantes de magia, ou seja, de magia. Então, de certa forma, os gregos eles não acreditavam que os ritos e o que hoje nós chamamos de práticas mágicas com os deuses deles era considerado magia. O que eles faziam era uma conexão com o sagrado, e o que o estrangeiro persa fazia era algo que era visto de certa forma como profano, como carregado de miaros, né, de miasma. E aí é muito importante a gente entender que esse pensamento a respeito da magia, ele não era o mesmo em toda a Grécia Antiga, porque às vezes tem uma homogeneização que é muito proposital no nosso meio, corroborando aí para a disseminação de uma hegemonia a respeito da cultura helênica. Quando a gente fala da Grécia Antiga, nós estamos lidando com uma civilização muito multifacetada, com processos de desenvolvimento quase independentes em cada polis, tá? Existiam grandes influências entre uma polis ou outra, mas existia também essa ideia de desenvolvimento independente em cada região da Grécia. E isso muda muito as tratativas, o cuidado, o contato com os deuses. E essa crença na magia como algo suspeito, perigoso, associado aos estrangeiros, ela é muito fortalecida em um lugar que acabou influenciando a Grécia inteira, que é Atenas. Isso no período clássico. Para os atenienses, a magia ela era considerada uma híbris, era a mancha dos inimigos. Mas como é que essa mentalidade ela foi construída? A coisa ela começa ali na Tessália, o berço da feitiçaria e das artes mágicas helênicas. A Tessália já era conhecida assim desde o passado, né, na Grécia Antiga. A Tessália é uma região que fica localizada na região nordeste da Grécia continental, se você for olhar nos mapas antigos, né? E a localização geográfica da Tessália, isso é muito importante. Por quê? Porque ela provoca ali uma certa divisão invisível entre o sul e o norte da Grécia. O sul, naquela época, sendo mais associado a uma ideia de civilidade, e ao norte existia aquele estigma da agressividade bárbara e tribal. Isso estava muito associado às tribos balcãs que faziam parte da cultura daquela região. Dessa maneira, a Tessália ela acabou servindo como uma ideia de barreira natural que impedia o contato entre as duas regiões, norte e sul. A Tessália ela era uma região selvagem, repleta de florestas e de vales, sendo muito assim arborizada, muito folk. Ela é tão extensa que isso de alguma forma dificultava ali a unificação de um único sistema de regência, e isso fez com que a Tessália se dividisse em 4 tetrarquias, isso para além das regiões marginais que existiam ali, né, para conseguir organizar e estruturar o seu sistema político, religioso, cultural.
E aí, na geografia mítica da Tessália, haviam 2 grandes montes ali principais. De um lado, o Monte Olimpo, onde residiam as divindades olímpicas, conhecidas como olimpianas. E do outro, o Monte Pelion, que era um monte, uma morada ali associada aos centauros. A Tessália, ela foi palco ali de diversos conflitos mitológicos, como, por exemplo, a Centauromaquia, a Titanomaquia. E ela ficou muito marcada como uma região de colisão entre o mundo considerado civilizado e o mundo selvagem. Mas é no contexto político que a gente pode entender como a mentalidade dos gregos, principalmente dos atenienses, a respeito da magia e da feitiçaria foi construída. Quando os persas, eles iniciaram uma campanha para dominar ali o território grego, isso com o rei Xerxes I, aconteceu aproximadamente 480 antes da Era Comum, eles vieram através da região norte, avançando pela Macedônia. E a Tessália foi uma das primeiras regiões da Grécia a prontamente se submeter, isso voluntariamente, gente, aos persas. E a Tessália fez isso para evitar conflitos diretos ali ou a destruição total daquele território. Essa guerra, ela ficou conhecida como a Batalha dos Termópilas, e Heródoto, inclusive, nos seus fragmentos, ele deixa o relato de que os tessalianos prontamente ofereceram hospitalidade e se submeteram ao rei Xerxes, ao rei persa. Dessa forma, a partir da entrada pela Tessália, os persas eles começaram a avançar bravamente para regiões sul da Grécia, aonde aconteceria ali a batalha que foi liderada pelos espartanos. Essa invasão ela foi extremamente assim, terrível e agressiva. Os persas eles foram com tudo sobre o exército espartano, e isso inclusive fez o exército espartano recuar, né, que é um exército que é tão conhecido nos filmes aí, né, pela sua bravura. E isso acaba motivando os persas a invadirem e saquearem totalmente a região de Atenas, isso nessa época de 480 ali antes da Era Comum. Então, se antes a Tessália ela era vista como uma região selvagem, ali onde o mundo terreno e o místico, né, eles se fundiam, se encontravam, onde o selvagem ele tinha permanecido ali, mas se mesclava com a sabedoria, muito associado ao centauro Quirion, né, essa figura mítica na região e aos heróis que vieram dali. Esse lugar de fronteira entre o humano e o sobrenatural, que carregava essa aura quase que inevitável, né, de encantamento, depois desse acontecimento, a guerra, a submissão, a invasão persa, a reputação da Tessália, ela acaba mudando para sempre. E ela vai mudar para pior. E aí, depois da Batalha dos Termópilas, Atenas, ela começa pouco a pouco aí a se reerguer das cinzas. E a polis, ela começa a se refazer. Ela vai começar ali a reconstruir o seu ethos, ou seja, o seu corpo coletivo de valores. E é nesse processo que o olhar da elite ateniense começa a se endurecer em relação à magia. A magia aqui passa a ser associada não só a algo estrangeiro, mas também à barbaridade, aquilo que de alguma forma vai escapar do controle da polis ateniense, a tudo que não se enquadra no novo modelo de civilidade que está sendo proclamado ali pelos atenienses. E se a Tessália, ela era já naquela época vista como o berço da feitiçaria, então ela passou ali a naturalmente a ser vista de uma forma cada vez mais pejorativa, cada vez mais negativa. É como se a Tessália, a partir desse momento, ela fosse um espelho onde Atenas projetava ali tudo que não queria reconhecer de si mesma, que não fazia parte do ideal deles de civilidade dentro da polis. E aí, herege, não é difícil, né, nesse cenário, associar a prática da magia, da feitiçaria ao feminino marginalizado. Então as parteiras, as curandeiras, as mulheres medicinas, todas aquelas que possuíam algum tipo de conhecimento das ervas, do corpo, dos ciclos da vida e também da morte, que estavam envolvidas nessa cena de cuidados funerários, essas mulheres que viviam em regiões mais afastadas da elite ateniense e fora da esfera cívica
justamente por isso elas acabaram se tornando um alvo muito fácil de suspeita. Então a figura da mulher sábia, que um dia foi reverenciada e também temida, né, através aí, por exemplo, da imagem de Circe, ela passa pouco a pouco a estar cada vez mais envolta na sombra do medo. E é no final, mais ou menos aí do século V, que floresce essa figura da temível feiticeira tessaliana, uma praticante de farmaqueia, que é o retrato do perigo, da alteridade, daquilo que vai se mover ali à margem da ordem da polis ateniense. E a feiticeira helênica, ela carregava nesse período histórico a marca de uma transgressão. É importante aqui informar que, embora esse olhar para com os tessalianos, para com a magia, e a própria feiticeira helênica, ele fosse assim ressabiado e negativo, né, a respeito da própria arte da farmaqueia, da feitiçaria e da magia, não existe, tá, até então, qualquer registro direto, de uma forma muito objetiva, de uma lei em Atenas contra a prática da farmaqueia, da feitiçaria ou da magia. Nos casos de justiça, a gente avalia nos documentos e a gente vê uma série de citações que vão envolver o uso da magia, mas o que importa mais em si nesses documentos não é a magia, e sim a intenção do usuário, a finalidade que ela estava sendo empregada ali no crime. Não existia uma proibição formalizada ali no território ateniense em relação ao uso da magia, mas o peso dessa prática, ele recaía mais num julgamento moral, inclusive dentro da esfera ali dos filósofos. E essa ausência de lei, é muito importante também a gente entender isso, ela não significava assim uma aceitação. A gente está aceitando magia, a gente está aceitando a farmaqueia, mas ela significava ali que a magia na Grécia Antiga, ela se movia em um território muito cinzento, sabe? Entre algo permitido e ao mesmo tempo temido. E aí, gente, se entre mais ou menos aí 800 anos antes da Era Comum, na Odisseia, como a gente viu no vídeo anterior, a Pharmakes, a feiticeira, ela era essa figura sedutora, temível, muito espelhada em Circe. No período clássico, na Grécia Antiga, ela acaba também se tornando uma figura diretamente associada à oposição e à contrariedade da ordem que foi estabelecida na polis ateniense quando eles se recuperaram dessa guerra. A imagem da feiticeira helênica foi colocada toda uma repulsividade ali dos inimigos e também dos estrangeiros. A feiticeira, no período clássico, ela começa a deixar de ser vista apenas como uma mestra em ervas, em encantamentos, e ela passa a carregar os medos, as tensões, as projeções ali daquela sociedade que de alguma forma precisava de um inimigo invisível para justificar essa fronteira entre o ideal da civilidade ateniense e a barbaridade. De alguma forma aqui a gente já tem um bode expiatório sendo construído. A feiticeira romana, que vai surgir nos séculos seguintes, ela vai ser, gente, ainda mais estigmatizada. Ela é fortemente citada aí nas narrativas mitológicas romanas, onde cada autor, e eu quero muito trazer isso aqui para vocês, né, contar histórias, fazer contação de histórias, mas cada autor ele vai trazer uma faceta muito distinta dessa feiticeira, e isso traz uma noção da pluralidade, da complexidade com que essas mulheres elas eram assim percebidas na antiguidade. Em algum momento elas eram sedutoras, em outras passagens ameaçadoras, uma hora eram vistas como sábias, em outras elas eram as condenadas. As feiticeiras helênicas, elas são complexas, elas vão transitar assim no limiar de todas essas categorias. E essas figuras foram a semente que germinou ali na Idade Média, aonde o preconceito, a desconfiança do que era contrário aos ensinamentos de Cristo acabou levando à caça às bruxas, à perseguição, ao extermínio de milhares de mulheres, também homens, mas principalmente mulheres, que foram pejorativamente chamadas de bruxas. Esse rastro histórico da feiticeira helênica, ele se cristalizou como a imagem da bruxa como a gente conhece, como perigosa, misteriosa, subversiva ali, sempre à margem, né, da sociedade, e isso em conexão também com os mistérios da noite.
ou seja, de alguma forma muito associada ao quitônico. E no próximo vídeo eu pretendo contar o mito de uma das mais importantes feiticeiras helênicas que nós temos registro na mitologia, tá? Mas curte esse vídeo, segue o canal para receber as notificações dos meus novos conteúdos e até mais!